Setembro Verde, o mês da conscientização da doação de órgãos. A Santa Casa de Cornélio Procópio fazendo um incentivo para a doação. Estou aqui com a Vivian, ela é enfermeira-chefe aqui do hospital, que vai falar sobre este importante trabalho que o hospital está fazendo. Vivian, infelizmente mortes acontecem, mas quando a pessoa consegue fazer a doação, acaba fazendo bem para quem continua vivo, né? Sim. A gente trabalha, na verdade, o Brasil todo no Setembro Verde. O Setembro Verde é um mês em que a gente lembra da importância da doação de órgãos, porque ele é um assunto muito delicado, né? E a gente sabe que as pessoas geralmente não conversam isso na sua casa, tem um tabu. Às vezes alguém quer falar de algum momento, se um dia eu morrer, o parente fala, não, né, que história é essa? Deixa isso para depois, não vamos falar sobre isso. Só que é muito importante a gente conscientizar a população, esse é o objetivo do Setembro Verde, da importância de falar sobre isso. Todo paciente, de 3 a... na verdade, desde a UTI neonatal, em algumas situações, em qualquer idade, ele pode ser um doador de órgãos, até infinita idade, tá? Então, a gente não tem uma idade limite para doação de órgãos, tudo depende do exame clínico, do que pode ser feito e quais órgãos seriam aptos para aquele doador. Quais os órgãos que são mais doados, Vivian? Na verdade, praticamente todos os órgãos podem ser doados. A maioria dos órgãos, eles são validados quando o paciente está em morte encefálica, tá? O paciente de coração parado, que teve um óbito dentro do hospital, a gente pode retirar alguns órgãos. Aqui no hospital, nós temos equipe para retirar as córneas. Antes da pandemia, a fila de pessoas aguardando por uma córnea era zerada. Depois da pandemia, como a doação de órgãos ficou um tempo restrita, hoje a gente tem mais de 1.000 paranaenses na fila aguardando por uma doação de córneas. O paciente que pode receber essas córneas, eles aguardam, são pacientes doadores de coração parado, então a gente consegue abordar os pacientes de 3 a 70 anos nesse caso, e eles podem sim doar os órgãos. Quem decide sobre a doação de órgãos é a família, né? Não é o paciente. Até na década de 90, alguns de vocês podem lembrar, tinha um RG que você podia pôr se você queria ou não ser doador. Infelizmente isso não funciona e não tem mais validade, tá? Então quem sempre vai decidir é a família. Em algumas situações, a gente, quando vai conversar com aquela família, eles falam, nossa, mas eu não sei, eu nunca perguntei se ele queria ser um doador de órgãos ou não. E aí essa família geralmente opta por não doar. Ao contrário de famílias que conversaram sobre isso e têm muita convicção de que elas querem ser doadoras, de que aquele parente que infelizmente faleceu gostaria de ser doador. E essas famílias a gente vê que eles recebem, que eles doam, até como realizando um último desejo da família, eles doam com o coração muito aberto, muito feliz, assim, apesar do momento ruim. E aí a gente precisa, então, na verdade, quando a gente fala em Setembro Verde, o nosso objetivo é que as pessoas conversem sobre isso. Até o slogan do Setembro Verde é fale sobre isto. Então, o que a gente pretende, né? Estimular que as pessoas conversem isso na sua casa, que eles saibam a opinião de quem mora junto com eles sobre a doação de órgãos. Porque se um dia ele tiver que tomar essa decisão, ele possa tomar essa decisão com o coração tranquilo, né? Sabendo qual era a vontade daquele familiar que ele está perdendo e sabendo que tem uma fila de 50.000 brasileiros aguardando um órgão. Então, assim, a gente poder ajudar nessa fila não tem preço, né? Porque algumas pessoas aguardam um órgão e não tem o que fazer, né? Se eles não conseguirem aquele órgão, como é o caso do coração, do pulmão, não tem o que ser feito, infelizmente, né? Eles sabem que eles têm um dia a menos todos os dias. Então, a gente precisa estimular essa conversa para que as pessoas saibam, se um dia for abordado sobre isso, tomar a melhor decisão. Tá certo, então, gente, olha, na vida a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Então eu já declaro aqui que eu sou uma doadora de órgãos, tá certo? Com informação direta aqui da Santa Casa de Cornélio Procópio, Daniele Souza para a RCFM.